Fala, galera! Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário que você vai estar assistindo esse vídeo, mas esse vídeo foi preparado com vocês para fazer uma revisãozinha sobre termologia. Estaria abrindo aqui o Paint para que apareça na tela aí de vocês e que vocês consigam acompanhar bastante aí tudo que está sendo falado. Então, é muito importante a gente compreender tudo que a gente pode trabalhar nesses tópicos. Então, eu vou começar falando sobre uma questãozinha, e só nessa questão a gente vai conseguir trabalhar bastante muitos tópicos. Cujo objetivo, né, principalmente você aí, pegar seu caderninho, copiar a matéria, como se fosse uma aula normal, né? A maioria das pessoas acreditam, né, e não consegue compreender como funciona da mesma maneira. Então, eu tenho aqui, ó, em um aquário de 10 litros, ó, completamente cheio d'água, encontra-se um pequeno aquecedor de 60 watts. Então, eu já sei, quando eu vejo o watts, que o watts é uma medida referente à potência. Então, já me ligo, ó, tem alguma coisa associada à potência. E quando eu falo de potência, eu vou usar a equaçãozinha do EPT. Energia é potência vezes tempo. Ó, minutos, ó o tempinho aqui, ó. O único problema que eu tenho que lembrar sempre é que a energia vai ficar em joules, a potência em watts, e o tempo tem que estar em segundos. Então, eu já sei que eu tenho que pegar esse 25, né? O tempo já vai ser 25 vezes 60. E a gente sabe que 6 vezes 25 vai dar 150. Então, 60 vezes 25 vai dar 1.500 segundos. Legal, tá? E que a temperatura aumentou de 2 graus Celsius, ou seja, ele já está dando a variação de temperatura. Quando eu falo aumentou ou diminuiu, eu já estou falando da variação de temperatura. Já estou falando quanto é que é o delta T. Aí ele pergunta, que quantidade de energia foi absorvida pela água? Tá? Bom, se eu estou falando de calor, a energia, né? Estou falando da energia absorvida aqui no calor, com uma mudança de temperatura, mudou a temperatura. A temperatura antes, tá, era um valor, vamos supor, se foi 10, virou 12. Se foi 18, virou 20. Se era 20, virou 22. Tá? Então, toda vez que fala de mudança de temperatura, a gente usa o QMC delta T, o que macete. Então, você que vai fazer prova aí, a galera aí do segundo ano, a galera que vai fazer concurso, é um assunto que, pô, é certíssimo de cair. Vou botar o mais aqui, aí que eu consigo, vou aumentar aqui o tamanhozinho, vamos expandir. Igual, aí a massa, se eu tenho 10 litros, é 10 quilos, ou seja, 10.000 gramas, vezes 1 de calor específico, e a variação que é 2. Lembrando, né? Só serve para água isso. 1 quilo de água é sempre igual a 1 litro de água, né? Na verdade, é 1 litro de água igual a 1 quilo. Então, vai dar 20.000 calorias. Entretanto, pessoal, ele mandou a gente fazer caloria para joule. Por quê? Porque quando eu for falar de energia, se a potência está em watts,
a energia tem que estar em joule. E cada caloria vale 4 joules. Então, aqui, ó, eu vou ter que multiplicar por 4. Então, eu vou ter um total de 80.000 joules de energia. Tá? Entretanto, galera, nessa primeira aqui, ele não falou em momento algum sobre qual a unidade que ele queria. Então, teoricamente, em caloria também estaria certo. Tá? Em caloria também estaria certo. Só na hora de fazer a letra B que ele pede que fração de energia fornecida pelo aquecedor foi perdida para o exterior. Então, se eu pegar aqui, ó, que energia é a potência, que é 60, vezes 1.500, eu vou encontrar 9.000 joules. 9.000 não, 90.000 joules. Tá? Então, presta atenção. Se eu tinha 90.000 de energia, mas vendo aqui que ficou 80.000, a energia perdida foi os 90.000 menos os 80.000. Vai dar 10.000 joules. Beleza? É muito importante atentar que, se falar de energia e aquecimento, sempre vai vir em cal, é raro vir diferente, e você tem que multiplicar por 4 para achar o valor. Então, preste atenção. A energia, ele está falando do rendimento. A fração é o rendimento, né? Então, a fração é sempre o valor utilizado, né? Nesse caso aqui é o valor perdido, né? Então, a fração perdida é 10.000. 10.000 dividido por 90.000, porque foi o que perdeu. Então, essa fraçãozinha vai ficar igual a 1/9. A fração é 1/9. Beleza? A fração perdida é 1/9. Por quê? Como o nome já diz, né, galera? A fração perdida é 10.000 por 90, 1/9. Então, você veja que não tem nada muito difícil, nada que seja impossível de ser resolvido. Como vai cair bastante gráfico, então vamos fazer uma questãozinha agora de gráfico, né? Aprender a interpretar gráfico, vai ser bem legal para a gente. Então, tem uma questãozinha aqui que a gente vai fazer. De teoria, porque sempre cai uma de teoria. Então, a gente precisa compreender muito bem. Então, veja essa questãozinha aqui, ó. Ó, na natureza, a água, por meio de processos físicos, passa pelas fases líquida, gasosa e sólida, perfazendo o ciclo hidrológico. A distribuição da água na Terra é condicionada por esse ciclo. E as mudanças na temperatura do planeta poderão influenciar as proporções de água nas diferentes fases desse ciclo. O diagrama abaixo mostra as transformações de fase pelas quais a água passa a ser aquecida com o fornecimento de energia. Então, olha só, se você reparar, ó, aquecimento, uma fase, aquecimento, uma fase, aquecimento.
tá? Então, as duas fases que nós temos são fusão e vaporização, que nesse caso aqui, ó, é a ebulição. Tá? Sempre que for em graus, é ebulição. Então, aqui, o gelo está esquentando, ou seja, está aumentando a temperatura, a quantidade negativa está diminuindo, -10, -9, -8, a quantidade, o módulo está diminuindo, a fusão, que é o derretimento, e logo aqui depois o aquecimento, ebulição e mais aquecimento. Ele dá os calores latentes, que é 80 e 540. Então, você sabe que nesse aqui, que as retinhas estão para cima no gráfico, é MC delta T. E esses aqui, ó, que estão sempre mandando energia, mas mantendo a temperatura, é o Q mole, tá? Aqui nesse caso é difusão, e aqui é o Q. O Q mole de vaporização. É o calor latente de fusão e o calor latente de vaporização. Considerando o diagrama de mudança de fase, vamos lá. A temperatura da água permanece constante durante os processos? Sempre. Eu sempre explico para vocês, tá? Vocês que assistem minha aula presencial, sempre fixo, e você que está vindo aqui também. As moléculas, elas estão em constante movimento. Elas só ficam paradas quando a gente está no zero absoluto, que seria o congelamento total. Conforme a temperatura ia aumentando, o movimento das moléculas vai aumentando. E a molécula, ela tem, eu sempre uso o exemplo como se fosse uma molinha. Então, elas estão ligadas, fazendo esse movimento aqui. Só que eu vou fazendo isso, e essas moléculas começam a fazer isso aqui, ó. Então, quando elas estão no líquido, ó, no sólido, ó, elas estão bem juntinhas, fazendo o movimento. Ó, tá vendo? Os dedinhos colados, um movimento legal. E aí chega uma hora que você vai mexendo tanto esse movimento que elas se soltam. Então, é como se ficasse desgastado as molinhas que tinham aqui. Elas ficam fazendo esse movimento. Vai aumentando o tempo que elas vão e pum, solta e quebra a ligação molecular entre elas. E aí cada molécula vai para um canto louca com muita velocidade. Sólido, as moléculas têm forma definida, pouco movimento. No líquido não tem forma definida, tá? Mas muito movimento. E no gasoso, sem ligação nenhuma e muitíssimo movimento. Na passagem de estado físico, todo o calor vai estar justamente, né, para, ó, não concentrado para mover, concentrado para, ó, esticar, 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 esticar e separar. É lógico que você sabe que quando tem o aquecimento, acaba ocorrendo a dilatação, que é uma consequência disso. Assim como se for em sólidos, a gente tem também a condução do calor. O calor está numa ponta e atravessa para outra. E aí a gente tem os materiais bons condutores e os materiais maus condutores. Agora vamos ver o porquê que as outras estão erradas. A energia necessária para fundir 10 gramas de gelo é maior que a necessária para evaporar? Olha, fundir é o que mole. Tinha que ser essa massa, que é o 10 gramas, vezes o 800. Vezes o 80, que vai dar 800. Meu cérebro já adiantou e já falou logo, atropelando tudo. Então, se eu tenho uma massa de 10 e 80 de calorias por grama de calor latente de fusão, então na fusão vai dar 80. E aqui vai ser 10 vezes o 540, que a vaporização é 540. Então vai dar 5.400. Então não é a mesma energia, é uma energia diferente. Inclusive, para ebulição vai ser sempre uma energia maior. C. A água para de mudar de fase, libera energia a uma taxa de 540 calorias por
por grama. Quando a temperatura aumenta de 0, se a temperatura aumenta de 0 para 100, eu estou aumentando de quê, pessoal? Estou mudando de quê? Estou aumentando a temperatura, estou mudando de estado físico. Então, a equação correta seria o Q mc delta T. Então, o erro está aqui, ó, não é mudança de fase, é mudança de temperatura. Tá? E nem essa taxa de 540 aqui, porque você teria que pegar a massa, o calor específico da substância e multiplicar pela variação de temperatura. Letra D, a temperatura varia proporcionalmente à energia que ela recebe, ou seja, 80 calorias por grama durante o processo de fusão. Gente, durante o processo de mudança de estado físico, toda a energia não é mais para agitar ela, que ela vai parar no mesmo momento, ela vai ficar agitando assim o tempo todo. É para quê? É para esgaçar, para estragar essa ligação molecular, ou, se for do líquido para o gasoso, arrebentar essa molinha imaginária que eu coloco aqui para representar a força de ligação molecular. A temperatura da água varia do centro para a evaporação? Não, a temperatura não varia. Mudou de estado físico, não muda a temperatura, só muda depois que passa. Depois que passa. Tá? Derreteu tudo, o calor vem, as moléculas começam a se agitar na água até chegar a 100 graus Celsius. Uma respostinha para a gente aqui correta. Letra A. Peraí, gente, teve uma falhinha técnica. Agora sim, né? Agora sim. Acabou que hoje não entrou ninguém na aula, né? Se tivesse, acabava ajudando aqui. A gente vai fazendo aqui, nem presta, nem confere direito. Mil perdões. Tá vendo? Ó, o gráfico aqui, ó. Ele sobe, tem a fusão e tem a ebulição. Aqui é a massa vezes calor latente. Lembrando que nas mudanças, toda energia, o movimento para, o movimento para de mudar, né? Ele para de variar, ele estabiliza, a temperatura fica constante. E toda a energia tá para poder estragar essa força de ligação molecular para ele ficar mais mole e derreter. E no caso da ebulição, é pegar e soltar ela no estado gasoso. Belezinha? Então, ó, a temperatura da água não varia, e em ambos os dois casos aqui. Então, a temperatura da água permanece constante durante os processos de mudança de fase, sempre, sempre. O que já eliminaria aqui, ó, tá vendo? Tanto a letra D e E que diz que varia. Meu irmão, mudou de estado físico, não muda de temperatura. Tá? Equação QML, Q mole. Quando muda de temperatura, é o que é macete, é o calor sensível. É a quantidade de massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Belezinha, galerinha? É isso. Me perdoe de não ter colocado na tela, mas aí você já sabe a partir do momento que a gente deu. Tá? Aqui foi que eu fiz a conta, né? Se eu tenho 10 vezes 80 vai ser 800 calorias. E aqui tem que ser 10 vezes 540, seria 5.400 calorias. Sendo que depois a gente ainda tem que botar lá na equaçãozinha do EPT, né? Botar a energia, botar o tempo para descobrir qual foi a potência dessa transferência de calor. Uma muito comum é a parte assim que eu considero mais difícil, acaba sendo até a mais complicada para o aluno, porque quando a gente vai falar de condução do calor, acaba pegando para o aluno. Porque nós temos 3 maneiras do calor se propagar: condução, convecção e radiação. Elas vão. A radiação, basicamente, em todas as situações, ela está presente, porque sempre que tiver um ponto com diferença de temperatura, o calor sempre vai sair do de mais temperatura para o de menos. Tá? De certo modo, o calor também flui para a radiação quando eu falo de condução. Se eu tiver uma barrinha de ferro, né, vamos supor que essa caneta aqui fosse de ferro e eu colocasse o fogo aqui, essa molécula começaria a se agitar. E aí ela faria essa molécula se agitar também,
Então, essa se agitaria, essa se agitaria, e essa aqui também se agitaria. Cada uma ia agitando a outra. Tá? E, de certo modo, o calor está indo do de mais temperatura para onde? Para o de menos, só que através de um corpo sólido. Então, é a condução. E aí a gente consegue estudar a condutividade térmica, a condução térmica. Saber quanto de calor está entrando aqui pelo tempo, que é o que eu chamo de fluxo de calor, e pegando o comprimento e a área, tá vendo? Ó, ele vai se espalhar por essa área todinha aqui, ó, da ponta. Tá? Então, nessa relação da área por esse comprimento, quanto tempo ele leva para chegar aqui? Seria basicamente a velocidade que o calor leva para ser conduzido de um ponto a outro. Então, colocando aqui o novo para apagar, nós temos a seguinte situação. Eu tenho as constantes termodinâmicas da madeira, que elas são muito variáveis e dependem de inúmeros fatores, até porque as madeiras são diferentes. A condutividade térmica, né, tem 0,15 watts metro por grau Celsius. Para madeiras com cerca de 12% de umidade. Então, 12% de umidade na madeira consegue esse valor aqui para fazer uma condução de calor. Uma porta dessa madeira de espessura 3 vezes 10 a menos 2 e área 2 separa dois ambientes a temperaturas de 20 a 30. Qual o intervalo de tempo necessário para que 300 joules de calor atravesse essa porta de um ambiente para outro, supondo que durante a transferência de calor as temperaturas, né, dos ambientes não se alteram. Lembre-se sempre, galera, que a variação do fluxo de calor é o K, que é a taxa de condutividade térmica, tá? A área vezes a variação de temperatura dividido pelo comprimento. É só lembrar que na área ele se espalha, mas por que divide pelo comprimento? Quanto maior o comprimento, menor o fluxo do calor, porque ele vai demorar mais tempo para concluir o trajetório. Então, ele vai chegar, né, com menos tempo. É por isso que ele é inversamente proporcional. Por isso que ele está aqui, ó, dividindo. A mesma coisa do tempo. Se eu levo mais tempo, eu tenho menos velocidade para chegar lá. Beleza? Então, é isso aí que você tem que dar uma prestada de atenção. Tá? Aí ele fala, expressão do fluxo de calor é fluxo de calor, S, delta T, né, delta Tzão sobre D. Delta Tzinho é o tempo, delta Tzão é a variação de temperatura. Tá? E quem vai comandar isso aqui é a condutividade térmica. É ela que vai mudar essa questão, para que a gente possa estar achando o resultado. Então, vamos começar aqui. Tá? Lembrando que a variação de temperatura vai ser de 10. Ó. Era 20 e foi para 30, ou seja, aumentou 10. Então, essa é a variação de temperatura de trabalhar. E que ele quer a pergunta é o tempo. Então, ele quer que eu calcule o tempo. Bom, como o fluxo do calor ele vai estar aqui, tá? Então, a gente vai ter que inverter essas condições. Então, o delta tempo, que é o que eu quero descobrir, vai estar de cabeça para baixo, então eu vou jogar ele de cabeça para cima. Tá? Ele vai ficar sobre o D. O D tem que ficar em cima. E aqui embaixo, a variação do calor dividido por S delta T. Beleza? E a gente precisa lembrar que a condutividade térmica ela vai estar aqui, envolvida nessa questãozinha aqui, ó. Distância, condutividade térmica, não é? Ó, variação do fluxo do calor o calor dividido pelo tempo, igual a K, superfície,
e distância. Tá? Você vai ver que eu, normalmente, quando falo, eu não coloco distância nem o S. Tá? A gente usa aqui, ó, vou botar de outra caneta, a gente usa L e aqui a gente usa A. A forma fica assim, ó, fluxo é igual a K, A, delta T, sobre L. Vou pegar o fluxo, vou jogar para cá, tá? Tá dividindo. Vou trazer para cá multiplicando. Então o tempo vai ser. Então, eu basicamente inverti. O L aqui, né, estava embaixo, veio para cima. Aqui seria Q, delta T. Então, ΔT subiu, o L subiu, a variação do fluxo está aqui, e o K, a superfície área, está aqui. Esse S aqui é a superfície, ó, área S2. A distância 3 vezes 10 a menos 3, a menos 2. Então, você vai botar assim, ó, 300 vezes 3 a menos 2. O K é 0,15. A área é, né, 2 metros. E a variação de temperatura é 10. Então, aqui vai dar, se você fizer essa conta, ó, 2 vezes 0,15 vai dar 0,30. E 0,30 vezes 10 vai dar 3. Como tem 3 aqui em cima, a gente pode cortar, ó. Beleza? 10 a menos 2 é o mesmo que dividido por 100. Então, é 300, porque o menos é a potência inversa. Caraca, perdi aqui. Volta. Aí. Então, aqui, ó, vai dar 3 segundos. Então, é bem provável de você ter alguma questão na prova que trabalhe a variação de energia pelo tempo, que a gente chama de fluxo de calor dentro de uma condução, tá? Lembrando que o fluxo de calor aqui, ó, ele é, ó, delta Q sobre delta T. KA L. Com essa base, tá? E aí o que vai acontecer é que os dados vão ser diferentes, porque pode dar a área, o ΔT, o L, o fluxo de calor, ou o calor e o tempo, e te pedir a condutividade, pode te dar a condutividade, o A, o ΔT, o L, te pedir o calor, ou te dar todos os dados aqui, ó, tá vendo? E te pedir o tempo. Lembrando que o tempo tem que ficar sempre em segundos, e foi o que nós achamos nesta questão.
Galerinha, mais uma questãozinha teórica. É importante saber quando, né, entender e compreender a teoria. Quando a gente fala de mudança de estado físico, significa que o corpo que tem mais calor específico, ele vai precisar de mais energia para chegar em algum lugar. Sendo que o que tiver menos calor específico, ele vai chegar muito mais rápido, ele vai esquentar um pouquinho e pronto. Então, vamos mostrar. Em grandes metrópoles, devido à mudança na superfície terrestre, asfalto e concreto em excesso, por exemplo, formam-se ilhas de calor. O que é isso? A gente sabe também, né, que a poluição também vai influenciar nisso, até porque o calor precisa sair do meio. Só que essas substâncias, né, que é o concreto e o asfalto, elas têm baixo calor específico. Então, faz com que elas absorvam o calor e esquentam mais rápido do que deveriam. E aí aquela região, aquele entorno, vai ficar com uma temperatura entre 2 graus Celsius maior do que a temperatura normal. Então, um dia, enquanto nas outras regiões estiverem tipo 40 graus Celsius, nesse lugar vai estar 42, 43, e as pessoas vão estar sofrendo um pouquinho mais. Aí ele quer saber as características físicas tanto do material como da estrutura projetada de uma edificação são a base para a compreensão da resposta daquela tecnologia construtiva em termos de conforto ambiental, as mesmas condições ambientais, temperatura, umidade e pressão. Uma quadra terá melhor conforto térmico se, vamos ver, pavimentada com material de baixo calor específico, então ela vai esquentar demais, então ela não vai dar o melhor conforto térmico. Então já começa por aí. A gente não vai ter o melhor conforto térmico nessa questão. Pavimentada com material de baixa capacidade térmica, também não. Baixa capacidade térmica esquenta mais, justamente forma ilha de calor. Eu não quero formar ilha de calor, então eu tenho que ter materiais que absorvam esse calor, que se ele absorver o calor para ele, ele não esquentando vai amenizar, tá, essa quantidade de calor que ele precisa receber para esquentar ou para esfriar. Letra C, pavimentada com material de alta capacidade térmica, certo? Pois quanto maior a capacidade térmica de determinada estrutura, menor será a variação térmica sofrida por ela ao receber determinada quantidade de calor. Então, a opção correta, a letra C. Agora, né, possui um sistema de vaporização, possuir, pois ambientes mais úmidos permitem uma mudança de temperatura lenta, né, lenta, já que o vapor d'água possui a capacidade de armazenar calor sem grandes alterações térmicas, devido ao baixo calor específico. Nesse caso, né, a gente teria o vapor d'água, né, preso, né, e o calor ele absorve bastante calor e a gente não conseguiria, né, permitir que ele saísse e vindo assim um resfriamento. Possui um sistema de sucção do vapor d'água, pois ambientes mais secos permitem uma mudança de temperatura lenta, já que o valor d'água possui a capacidade de armazenar calor sem grandes alterações térmicas, devido ao baixo calor específico d'água. Cara, você percebe que essa daí, né, falou muito e não disse nada com nada, né? Ambientes mais secos permitem uma mudança de temperatura lenta. Ó, ambiente mais seco, quanto menos água, mais rápido. Quanto menos água, mais rápido.
Agora, galerinha, muito importante a gente compreender as mudanças de fase, saber os nomes e também saber o processo. Até porque a gente não trabalha exatamente só com esse tipo de informação. A gente trabalha com informação mais ampla. Então, veja aqui, ó, esse é o diagrama de fases, que vai me permitir assistir, ver, tá? E entender qual o comportamento de um determinado fluido. Pode ser um líquido, pode ser um gás, um determinado sólido, tá? Primeiramente, eu preciso entender que esse diagrama ele vai ser sempre pressão dividido por temperatura, tá? Com menos temperatura, a tendência dos corpos é ficarem no estado sólido, e com mais temperatura, a tendência é ficar no estado gasoso. E o estado intermediário seria o estado líquido. Mas isso não depende somente de temperatura, vai depender também da pressão. Então, a gente acaba estudando na calorimetria o aumento linear. Ó, tem o sólido, líquido, gasoso. Tá? E aqui ó, já é do líquido para o vapor direto. Minto, do sólido para o vapor direto. Dependendo do tipo do material, cada material vai ter esse comportamento. Lembrando que, olha só, se eu aumento a temperatura, ó, o sólido vai para o líquido vai para onde? O gasoso. Então, se o cara está no estado líquido e tem uma queda de pressão, ele vai para onde? Para o vapor. Assim como o vapor, se tiver no estado, um aumento de pressão, ele vai para o estado líquido. Lembrando que a gente tem esse ponto aqui, onde está o sólido encontrando com o líquido vapor, que a gente chama de ponto triplo da água, ou ponto tríplice da água, onde a gente vai ter água ao mesmo tempo no sólido, no líquido e no vapor. Pode-se concluir corretamente que uma substância que passou pelo processo de sublimação, tá? A sublimação é do sólido para o gasoso ou vice-versa. Nós temos a sublimação, e se você for e depois voltar, é a ressublimação. Então, sublimação. Vamos supor que aqui seja a pressão ATM, eu tenho que aumentar o quê? Temperatura. Entretanto, vamos lá, tá? X ou Y. Então, pode-se concluir corretamente que uma substância que passou pelo processo de sublimação, ele pode ir, né? Ele pode ir, a sublimação segue a trajetória. Pode-se concluir corretamente que uma substância que passou pelo processo de sublimação segue a trajetória. Na passagem, no processo de sublimação, segue a trajetória X. Ó, a trajetória X, se eu seguir a trajetória X, eu saio do sólido e chego lá. Tá? Então, veja só, do X eu vou primeiro do sólido para o líquido, depois do líquido para onde? Para o estado de vapor. Então, não está correto. Vamos ver aqui no Y, ó, do sólido para o vapor direto. É a sublimação? Sim, é a sublimação. Agora vamos ver a outra, né? Tá? A outra seria na trajetória U, tá vendo? Ó, eu diminuindo a pressão. Aqui eu aumentei a temperatura, aqui eu estou o quê? Diminuindo a pressão. Então, quando eu diminuo a pressão, o sólido vira vapor, que é no estado gasoso. Então, eu posso esquentar e esfriar as coisas basicamente alterando a pressão.
Então, ó, em nossas casas, geralmente são usados pisos de cerâmica ou de borracha em quartos e piso cerâmico na cozinha. Por que sentimos o piso cerâmico mais gelado? E aí você tem as opções, ó. Porque o piso de cerâmica está mais quente do que o piso de madeira? O cara acabou de falar que está mais gelado, por que que aqui estaria mais? A gente sabe que quem faz isso, né, justamente a capacidade térmica, vai fazer com que ele absorva mais calor. Porque o piso de cerâmica está mais gelado do que o piso de madeira, pois a sensação de mais frio no piso cerâmico. Porque o piso da cerâmica no quarto dá um toque menos elegante? Cara, não faz sentido nenhum. Está avaliando as propriedades calóricas e o cara está falando de elegância. Não tem como o cara marcar a letra C. Porque o piso de madeira troca menos calor com nossos pés. Exatamente. Porque o frio é a sensação de perda de calor, causando-nos uma sensação de frio. E para finalizar, galerinha, procurando uma questãozinha aqui de dilatação. Eu quero ver se eu acho uma de transmissão de calor. Antes. Achei uma questãozinha aqui muito boa para a gente trabalhar o conceito dela e tirar suas dúvidas referentes à condução de calor, à convecção de calor e à radiação. O macete é sempre sólido, condução, líquido e gás, convecção e qualquer processo que a temperatura flua, que ela saia do de mais temperatura para o menos, radiação. Ó, para reparar um balaustre amassado, pedaço cilíndrico de alumínio disposto no piso dos navios de uma embarcação pertencente à Base Naval do Rio de Janeiro, um sargento especializado em metalurgia esquentou usando o maçarico uma das extremidades do balaustre. O marinheiro encostou a mão na outra extremidade enquanto o sargento esquentava a barra. Em um movimento de ato reflexo devido à temperatura do material, o marinheiro retirou quase que instantaneamente a mão da barra. Assinale a opção que apresenta o processo de propagação do calor que fez com que o marinheiro retirasse a mão por ato de reflexo. Tá? Ele está dizendo bem claro que o balaustre foi esquentado usando o quê? O maçarico. Ele esquentou a mão na outra extremidade. Ó. O maçarico está aqui, ele estava aqui. Aí ele foi e soltou aqui a barra. Tá? Então, porque esquentou do outro lado, ou seja, o calor passou através do metal. E o balaustre é um metal, é um sólido. Toda vez que é sólido é condução térmica. Toda vez que é sólido é condução térmica.
Então, galera, trazendo mais uma questãozinha para vocês. Segundo a mitologia grega, ao fugir do labirinto onde vivia o Minotauro, Ícaro utilizou asas artificiais feitas com penas de gaivota e cera do mel de abelhas, querendo realizar seu sonho de voar próximo ao sol. Ignora os conselhos de seu pai e voa demasiado alto, o que fez com que a cera que prendia suas asas derretesse. Estou falando do sol. Sol tem mais temperatura chegando lá na cera para derreter a cera, tá? Entre o Sol e a Terra não tem nada, ou seja, nós chamamos de vácuo. A única forma de propagação que aparece no vácuo, tá? É a irradiação. Então, a resposta correta, letra C. Letra C, tá? Falou de Sol, falou de onda eletromagnética se movendo, tá? Não falou nada sólido, ou seja, o calor atravessando algo sólido. Não falou nada de corrente de convecção, né? Líquido ou gás, o quente subindo porque ele tem menos densidade e o frio descendo porque tem mais densidade. Não falou nada disso. Então, irradiação. Bom, galerinha, a garrafa térmica tem como função manter seu conteúdo em temperatura praticamente constante durante um longo intervalo de tempo. É constituída por uma ampola de vidro cujas superfícies interna e externa são espelhadas para impedir a propagação do calor por. Gente, tá? Sempre que eu tiver a superfície espelhada, se for também papel laminado, é sempre para evitar a radiação do calor, para diminuir a radiação do calor. Então eu coloco aqui, ó, a superfície espelhada dentro da garrafa térmica, como vai estar mais quente e fora vai estar, né, com menos temperatura, o calor tem que sair. Quando o calor bater na superfície espelhada, a superfície espelhada vai devolver a energia para o líquido ou para o objeto que tiver dentro. Né? A garrafa térmica é o líquido, mantendo assim ele durante mais tempo quente. Agora, as paredes de vidro, tá? As paredes de vidro são mais condutoras de calor, tá? Evitando-se a... Bom, essa daí é fácil, né, galera? Tá? A gente está falando de parede, da parte sólida. Então, tem que ser o quê? Condução. E ele já deixou bem claro, ó, as são mais condutoras. O vácuo entre as paredes da ampola dificulta a propagação. O vácuo entre as paredes da ampola, ou seja, o vácuo aqui, ó, só pode ter calor no vácuo por radiação, somente a radiação, tá? Então, entre as paredes, não pode, como tem vácuo, não pode ter nem condução, nem o calor da minha mão saindo, passando para o líquido, nem do líquido para fora, tá? E também convecção, tá? Ou condução e convecção, tanto faz. A ordem não vai interferir aqui. Se eu botar condução e convecção, ou convecção e condução, vai estar correto. Mas como no exercício a única opção que encaixa é a letra C, irradiação, né? As paredes de vidro são mal condutoras e o vácuo entre as paredes de ampola dificulta a propagação do calor por, tá? Convecção e condução e convecção, tanto faz. Mas a única opção que a gente tinha aqui, ó, que combinava com radiação, condução aqui, era a letra C, tá? Então era uma ordem, entretanto, essa ordem não modificava muito
Então, aqui, ó. As plantas e os animais que vivem num ecossistema dependem um dos outros, do solo, da água e das trocas de energia para sobreviverem. O processo importante de troca de energia é chamado de calor. Beleza? Ondas eletromagnéticas na região do infravermelho são chamadas de calor por radiação? Exato, tá? Falou de onda eletromagnética e se propaga no vácuo, né? Toda onda eletromagnética se propaga no vácuo, radiação. Então, a número 1, opa, não, peraí, ondas eletromagnéticas na região do infravermelho, tá? Calma aí, calma aí. Ondas eletromagnéticas na região do infravermelho são chamadas de calor por radiação. Vamos dar uma lenta aqui. Vamos ver as outras aqui, para a gente matar aqui. Aqui está meio mal escrito, assim. Infravermelho são chamadas de calor por radiação. Ultravioleta. Ultravioleta. Tá. Ocorre calor por convecção quando se estabelecem num fluido correntes causadas por diferenças de temperatura. Então, correta. Então, número 2, correta. Eu já consigo eliminar. Estou deixando aquela de stand-by ali. Então, ó, número 2, correta. Eu já consigo eliminar essa. Tá? Temos 1 e 2, 2 e 3. Calor por condução pode ocorrer em líquidos e gases? E também no vácuo? Não, está tudo errado. Nem líquido, nem gases, nem vácuo. Então, a 3 está errada. Eu tinha até marcado, né? A 3 aqui errada, sem querer, querendo aqui. Era só a 1. Não, eu tinha marcado. Não, era a possibilidade, né? Então, ficará, tem que decidir aqui a 1. Ondas eletromagnéticas na região do infravermelho são chamadas de calor por radiação. As plantas e os animais. Infravermelho. A gente sabe que ele se provoca no vácuo. Bom, ele vem para cá como radiação. E o infravermelho provoca aquecimento. Mas eles são chamados de calor por radiação. Na região do infravermelho são chamadas de calor por radiação. Ah, galera, na verdade, a propagação. Esse é o erro, galerinha. O erro. Ele fala aqui, ó, ondas eletromagnéticas na região do infravermelho são chamadas de calor, né, por radiação. O que acontece é o seguinte, o calor ele vem até nós, né, a energia vem até nós, só que ele é absorvido. E ao ser absorvido, ele vai se espalhar pelo corpo. Então, nesse caso, né, não seria calor por não são chamados de calor por radiação, tá? Até mesmo esse termo, né, a gente não chama de calor.
A propagação dela é que é chamada, né? A propagação dela que se dá por radiação. Então, a 2 também vai estar errada. Bem, assim, foi feita bem com muita, né, capciosidade para que o aluno confundisse, né, para que ficasse difícil a questão. Então, elas não são chamadas de calor por radiação. A propagação dela, sim. Então, apenas a 2 está correta. E aí a gente fica com a letra B. Agora, falta só uma questãozinha de dilatação. Galera, uma bobina contendo 2.000 metros de fio, medindo num dia em que a temperatura era 35 graus, foi utilizada e o fio medido de novo a 10 graus Celsius. Então, se a temperatura diminuiu, o tamanho dele tem que ficar a menos. Então, de cara, eu já eliminava esses aqui, ó. Tá? Então, já eliminava aqui, ó, o a mais e o a mais. 20 metros, 1 metro e ficar com o mesmo 2.000 metros. Entendeu? Entretanto, a gente precisa do valor do cobre. Deixa eu procurar aqui. O valor do cobre. Porque aqui a gente está falando de uma dilatação linear, que é ΔL, L0, alfa, ΔT. A variação de temperatura a gente sabe que é menos 25, por isso que a gente sabe que vai ser a menos. Ela é 35,10, por isso que já vai estar aparecendo menos. A gente tem o 2.000 metros. E agora falta o alfa. Tá? Falta o alfa. Deixa eu procurar aqui. Não veio a questão. Dilatação do cobre. É porque, pegando as questões na internet, tá 17 vezes 10 a menos 6. Então, 17 vezes 10 a menos 6. Então, ó,
vai ficar 2.000. Vou fazer 2 vezes 25, vai dar 50. Eu não vou nem colocar o 10.000, não. Já vou colocar o valor aqui direto, sendo 50, com os 3 zeros, dando 50.000, vezes 17. Como aqui é o 10 a menos 6, e toda vez que você for fazer, você já pode jogar aqui e colocar a quantidade de zero. Então, são 6 zeros. Porque o expoente negativo, ele indica, tá, que é o que a gente chama de potência inversa. Então, já posso cortar os zeros. Vai ficar 5 vezes 17, tá? Que vai dar 50. Com o 7, vai dar 75. Vai dar 75 sobre 100, que vai dar 0. Minto. É 85. 5 vezes 10, 50. 5 vezes 7, 35. 85. Então, vai dar 0,85 metros, já que eu usei 2.000 metros, tá? Vezes 10 a menos 6, era 35, foi para 10, ou seja, diminuiu 25. Então, eu sei que ele diminuiu aproximadamente 1 metro, né? Arredondando 1 metro. Como eu peguei esse valor como 17, é bem provável que esse valor aqui seja um outro valor. Mas a gente sabe que aproximadamente... E agora, sério, galera, para fechar, a gente vai fazer uma de dilatação volumétrica. E o bom da volumétrica, a gente estuda também a volumétrica em sólidos, né? A dilatação nos líquidos é sempre a dilatação dos sólidos, né? Que é o sólido onde ele está colocando, mais a dilatação aparente, que é o quanto que a gente percebe que mudou após dilatar. Então, arquivo aqui, novo, não salvar, a gente coloca aqui. Ó, um recipiente de vidro de capacidade 2 vezes 10 ao quadrado centímetros cúbicos está completamente cheio de mercúrio a 0 graus Celsius. O coeficiente de dilatação volumétrica do vidro e do mercúrio são 4, 1,8 vezes 10 a menos 5 vezes 10 a menos 4. Aquecendo o conjunto a 100 graus Celsius, o volume do líquido que extravasa em centímetros cúbicos. Então, a variação de um líquido é sempre a variação do recipiente mais a variação aparente. Aqui você vai chegar, tá? E vai substituir, porque o recipiente é o vidro, que é esse coeficiente aqui, ó. Tá? Esse aqui é o mercúrio, que é o líquido. E que ele tem 2 vezes 10 ao quadrado, ou seja, é 200 vezes o 1,8 vezes 10 a menos 4. Como eu sei que é expoente negativo, então eu já posso colocar ele aqui, ó, como 10.000. São 4 zeros, cada um por zero. E como ele é negativo, ele já vem para cá para baixo. E aqui, né, eu já vou conseguir cortar aqui, cortar aqui, cortar aqui, cortar aqui. Melhor, vou dar uma segurada. Vou esperar para quando for trazer esse número para cá. Inclusive, eu posso tirar esse zero aqui, que 1,8 é 18 sobre 10. Aí ficaria 18 sobre 10 dividido por 10.000. Eu posso tirar essa vírgulazinha aqui do 1,8 e acrescentar mais um zero. Agora, a variação do recipiente é os mesmos 200.
vezes, tá? Né? 4, tenho 10 a... Estou esquecendo da variação de temperatura, que é 100. Porque era 0, foi para 100, então variou 100. Então, aqui, ó, são 5. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui, ó, vezes 100. Que é a variação de temperatura. É volume inicial, gama e delta T. Aí fala assim, professor, mas não tinha que multiplicar por 3? Não, galera, eu só multiplico por 3 quando, ao invés dele falar de dilatação volumétrica, que ele já deu a dilatação volumétrica, ele fala em dilatação linear. Aí eu tenho que lembrar que a volumétrica é 3 vezes a linear. Nesse caso, não, ele já deu a volumétrica aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar eu vou passar eles para cá. Mas aí eu vou já cortar uns zeros, mas eu vou deixar a mesma quantidade. Como aqui tem 1, 2, 3, 4, eu vou cortar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, quando eu cortei 4 aqui, ali ficou como 10, não é isso? Vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Não, cortou 4. Cortou 4, esse 4 embaixo, ficou os dois com 10. Beleza, então vai ficar 2 vezes 36. Então, 36 sobre 10. Sobre 10. Menos 2 vezes 4, 8. 8 sobre 10. Lembra que está mais de um lado, passa para o outro, vira o quê? Menos. Isso é igual ao volume aparente. É o quanto que eu vou perceber que aumentou. Tipo, caraca, o tamanho do líquido aumentou. 36 menos 8, 28. Então, vai ficar 28 dividido por 10, que é 2,8. Resposta correta. Letra E. Então, pessoal, assim a gente finaliza a nossa aulinha de hoje, né? A revisão de termologia, falamos sobre calorimetria, propagação de calor, falamos também sobre dilatação. Então, muito obrigado a vocês. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, aproveita aí para ajudar, curta o vídeo e bota aí no comentário para dar aquela ajudinha. Então, fiquem felizes e sigamos. Um grande abraço e um beijo do Tio Vi. Uou!